Olá, gente. Bom dia a todos. Quem me conhece, Málica, sabe que eu tenho um apreço por oráculos. Na verdade, eu trabalho com 2 oráculos, runas germânicas e Petit Lenormand, que aqui no Brasil é conhecido como baralho cigano. Tá? Entre as cartas do baralho cigano, existe uma muito interessante, que gerou uma discussão entre 2 alunas do meu curso de Petit Lenormand na internet. Discussão no sentido de fala e não de briga. Essa carta é a lindíssima serpente. Linda, né? Linda. Quando estávamos a estudar a serpente, uma das alunas afirmou que os homens, a humanidade, é, em essência, boa. As pessoas, em essência, são boas. As pessoas, em essência, são luz. Outra aluna disse que as pessoas, em essência, são más, porque o mundo jaz no maligno. E aí a serpente, ela calou muito fundo nessa discussão. Porque a essência da serpente é má. Quando você olha para a serpente no baralho, a primeira palavra, a palavra-chave dela é traição. A serpente é traiçoeira. Ela engana. Ela pode ser fatal. Ela é asquerosa. Ela se esconde para dar o bote quando você menos espera. Entre outras coisas mais. Porém, contudo, todavia, no entanto, essa essência, ela pode ser transformada em benesses quando, na disposição das cartas do jogo, ela cai numa posição positiva. Aí, por exemplo, numa jogada de saúde, uma pergunta de saúde, a serpente vai falar em cura, em transformação. Tá? Se for numa jogada sobre como eu vou me comportar em determinadas situações, ela me fala de sabedoria, de mudanças comportamentais. E aí eu tive um insight muito legal de que, como seres humanos, e olha bem, eu não me considero humana, tá, gente? Eu sou um ser humano em construção. Eu acredito piamente que o ser humano, ele está no processo evolutivo. Se eu fosse uma humana completa, se eu chegasse a me tornar uma humana completa, eu teria vencido todas as más qualidades que possuo. Eu já nem estava mais aqui, não? Já tinha ido para outra Matrix. Mas, por enquanto, ainda não consegui e continuo encarnadinha nessa dimensão. Imagine que a humanidade, para ser considerada humana, ela teria que ser menos egoísta. Ela teria que vencer os seus vícios, egocentrismo. Ela se incomodaria mais com os outros seres humanos e não humanos. Mas a gente vê que não é isso que está acontecendo, né? Muito pelo contrário, hoje nós estamos na chamada Era do Ferro, onde o mal está vencendo, sim. O mal está imperando. É um momento de transformação, a qual os hindus chamam a Era de Kali, Kali Yuga, a Era do Ferro. E aí, na minha visão, da primeira aluna, ela vê o ser humano como um espírito, e o espírito em si é perfeito.
Mas à medida que esse espírito emana para dimensões mais materiais, até chegar à nossa dimensão humana nesse planeta, ele não se apresenta no seu resplendor todo. Quem fala, quem age, é muito mais a personalidade do que o espírito. Não existe uma comunicação total entre o espírito e a personalidade. E como personalidade, nós somos bastante serpentes, né? Nós temos uma personalidade animal. Nós pensamos primeiro em nós, depois nos nossos e talvez nos outros. E olha que às vezes nem isso acontece. Exemplo básico, você vê pessoas riquíssimas, poderosas, né? Que por mais que tentem gastar o dinheiro que possuem, não conseguirão durante sua vida. Mas elas continuam a acumular. Nem que para isso ela tenha que puxar o tapete dos outros, nem que para isso ela tenha que roubar, enganar, tirar o pão da boca dos miseráveis, a dignidade das pessoas mais simples, enganá-las e ainda se denominarem de humanos. Para mim não são. São serpentes no seu lado mais negativo. Eu me coloco então como um ser em construção humana. Somos animais, depois homens e lá adiante, quando evoluirmos, seremos deidades com os poderes de deidade. Tá? Se você gostou dessa dicasinha, me acompanhe aqui no YouTube, Malika Fittipaldi, ou nos Instagram e Reels da loja Talismã. E se gosta de oráculos, vem colocar comigo. Será um prazer atender você, tá? Eu imagino que você já tenha tido algumas serpentes na sua vida também, né? Então é tão bom a gente saber logo que a serpente é. Quem é a serpente que está na minha vida? Eu já tive serpentes na minha vida. Elas chegaram assim, lindas, maravilhosas, insinuantes, hipnóticas. E eu as achei divinas. Nossa, como são legais essas serpentes pessoas. E aí eu doei a minha amizade, doei meu tempo, ajudei, né? Dividi o meu almoço, emprestei dinheiro, emprestei sem retorno, aceitei como elas eram, completamente diferentes de minha pessoa, respeitei as escolhas, agora não deixei de colocar as minhas. E de repente ela, uau, eu sou a serpente, a minha essência é negativa. E me envenenaram e me traíram. Mas também, como serpente, deslizam para fora da nossa vida. Às vezes a gente precisa dar um empurrãozinho, tá? Um empurrãozinho, uma vassourada. Tchau, 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 vai, vai, vai. Elas retornam aos locais aonde elas pertencem. Aos locais que a gente chama de toca. A toca da serpente. Elas vão para as suas tocas. Elas vão para os lugares onde elas são reconhecidas como que são e são bem-vindas como são. Aí elas voltam para os seus ninhos de serpente. E esperem que fiquem por lá. Não apareçam nem nas suas vidas, nem na minha, gente. Sejam felizes. Como diz, né, o mantra, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes, 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 felizes.
Um bom dia para todos e a gente se encontra por aí.